E agora, a patrulha do consumidor, a prestação de serviço. Atenção para esse caso. A Vanessa e o marido dela, o Adilson, eles estarão aqui para denunciar uma cobrança absurda. A mãe dele pagou um plano de saúde por 17 anos, pagando, e teve que usar esse plano de saúde em 2010, por conta de problemas cardíacos. Ela precisou fazer uma cirurgia de emergência. Mas horas depois da cirurgia, infelizmente, ela faleceu. A tristeza de perder a mãe se transformou numa revolta, se multiplicou, porque agora, 4 anos depois da morte da mãe dele, o Adilson recebeu uma cobrança de mais de R$9.000 pelo procedimento médico, que foi, na época, coberto pelo plano de saúde. Como assim? Entenda melhor esse caso na reportagem do Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos no Jardim 4º Centenário, que fica na zona leste de São Paulo. Nós viemos até aqui para contar a história de uma senhora de 67 anos que faleceu no dia 2 de dezembro de 2010. Aqui está a nora dela, Vanessa, e o filho dela, o Adilson. Os dois vão contar uma história que envolve um drama vivido por essa senhora que deixou 2 filhos, mas acima de tudo sempre teve um comprometimento muito grande com a família. Esse casal está revoltado porque praticamente 4 anos depois eles recebem uma cobrança de R$9.100. Uma conta de uma angioplastia a qual ela foi submetida mesmo tendo um convênio pago. Ela deu entrada no dia 26 no Hospital São Cristóvão devido a um infarto que ela havia sofrido. Aí eles a mantiveram lá internada do dia 26 até o dia 2, porque foi quando eles conseguiram a data para que ela pudesse estar realizando um cateterismo, que o médico achava que seria necessário ela fazer esse exame. Só que durante esse período da internação, do dia 26 até o dia 2, ela estava muito bem de saúde. O que causou estranheza foi exatamente o seguinte: mesmo estando bem, dentro do Hospital São Cristóvão, hospital ao qual ela tinha um convênio, no qual ela tinha um convênio, ela foi transferida para um outro hospital. Isso, eles marcaram o cateterismo dela no Hospital Dom Antônio Alvarenga, lá no Ipiranga. Nós não entendemos o porquê e ela saiu do hospital super bem, só para realizar o exame mesmo e depois receber alta para vir embora. Depois que fez o cateterismo, alguns minutos depois, uns 20, 30 minutos depois, ela começou a passar mal, a se sentir mal, querer vomitar. E assim eu chamei os médicos, né? E ali eles levaram ela para uma sala, porém, nesse espaço de tempo que levaram ela para uma sala para examinar e ver o que estava acontecendo, falaram que tinha que fazer uma angioplastia, né? E qual foi a surpresa de vocês? O que vocês receberam agora de cobrança? Bom, quando foi agora no dia 26 de maio, nós recebemos aqui em casa uma carta de citação, na qual o meu esposo está sendo processado pela Viamed, a empresa que realizou a angioplastia nela. Eles estão cobrando um valor de aproximadamente R$9.100 pela angioplastia. O detalhe, a gente tem inclusive o documento que comprova que a dona Maria sempre pagou convênio, 20 anos de pagamento de convênio, e existia a cobertura na época do convênio para angioplastia. Isso, aqui comprova que ela começou a pagar o plano em 1993. O contrato diz que após 24 meses de plano, ela já teria direito a cirurgias cardíacas, a angioplastia, cateterismo, e a Viamed está querendo cobrar esse procedimento da gente. E eu busquei também, junto ao convênio, uma relação dos procedimentos que foram pagos no período da internação dela, e aqui o São Cristóvão me mandou a relação que eles pagaram para a Viamed tanto a angioplastia como o cateterismo. Agora, como é que você vê a possibilidade de ter que pagar algo, R$9.100 numa angioplastia, e claro, ainda tendo a dor e o sofrimento da perda da sua mãe? Se fosse justa, até eu não teria como reclamar. Porém, ela é uma cobrança indevida, tá? Essas pessoas que estão na frente dessa empresa querendo um valor que já foi pago pelo convênio dela, que ela tinha
um compromisso de todo mês, a primeira coisa que ela pagava era o convênio. A situação, a gente ficou muito indignado com isso, porque eu catei e abri o processo, dei uma olhada no processo, no que eles estão colocando, e eles estão colocando uma série de mentiras no processo. Colocaram que eles tentaram várias vezes uma negociação amigável com o meu esposo e meu esposo nunca quis, sendo que é mentira, nós nunca recebemos nenhum contato deles, nós nem imaginávamos que eles estavam querendo receber esse valor. Por isso que eu resolvi procurar a Patrulha do Consumidor, porque isso não pode ficar assim, é um absurdo, uma indignação muito grande pra gente. Bom, tá aí, R$ 9.100 por uma angioplastia. O casal continua aí traumatizado diante dessa situação, sofrendo a perda da Dona Maria. Se você tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. A gente está com o casal aqui, o Adilson e a Vanessa, e também o nosso consultor, o Dr. José Carlos dos Santos, que é clínico geral, que vai responder em instantes para a gente se essa demora, se essa burocracia, aceita ou não aceita de cartão, se isso influenciou no resultado final dessa cirurgia, seguida depois de uma angioplastia, porque houve um agravamento da situação, ela passou mal, mas tudo isso acabou culminando na morte dessa senhora. Ele vai responder se houve alguma relação entre demora, burocracia e resultado fatal. Já já, porque é uma situação terrível, porque a pessoa passou pela cirurgia há 4 anos, né, Celso? Faleceu e agora vem a conta, e pelo jeito isso é uma cobrança indevida. Pois é. De acordo com a documentação que a Vanessa e o Adilson nos trouxeram, mostra que o plano de saúde pagou pelo procedimento. Mas antes de abordar essa situação, eu queria contar um pouquinho da história para que você tenha conhecimento do que aconteceu. Porque além da cobrança que parece ser indevida, de acordo com a documentação que nós temos, ainda nós tivemos uma demora tremenda no procedimento. Ela precisava de uma angioplastia e a angioplastia teria que ser autorizada pelo convênio. Se demorou tanto tempo, mais de 1 hora, é isso? Isso, mais de 1 hora. Mais de 1 hora para que o convênio autorizasse e dissesse, eu vou pagar, por que é que estão cobrando agora? E o que é mais grave, esta demora de 1 ano poderia ou não ter levado à morte da paciente? Essa pergunta que eu quero começar fazendo para o Dr. Zé. Uma ótima pergunta. O que aconteceu, para que as pessoas entendam, foi, ela teve um infarto e aí foi tratada no Hospital São Cristóvão. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Mas o médico pediu um cateterismo. Isso. Correto? Certo. E o cateterismo não podia ser feito nesse hospital e ela foi transferida para que hospital? Dom Antônio Alvarenga, no para Ipiranga. o Hospital Dom Antônio Alvarenga, no Ipiranga. E lá foi submetida ao cateterismo. Isso. Logo depois do cateterismo, o que aconteceu? Aí logo depois do cateterismo, mais ou menos uns 20 minutos depois, ela começou a se sentir mal. Ela estava bem quando ela saiu do Hospital São Cristóvão e foi lá para o Alvarenga? Tava super bem. Meu esposo, quem estava acompanhando ela. Ela foi numa ambulância, como é que ela foi? Ela foi normal, conversando, né? E foi dentro da ambulância conversando? Conversando com a enfermeira que estava acompanhando tudo, contando casos normais. Quantos dias depois desse infarto, ela saiu recuperada para fazer esse cateterismo que o médico queria fazer para desencargo de consciência, foi isso? Foi isso que eles mencionaram na época, porque ela queria até sair e eles achavam de bom fazer esse exame, esse cateterismo para saber se não tinha alguma veia entupida, alguma coronária. Então ela foi mantida internada até a data do cateterismo. E eles pediram um acompanhamento meu para fazer a locomoção nela de ambulância do São Cristóvão para o Dom Alvarenga. Então ela chegou bem lá no Alvarenga? Super bem. Chegou bem. Aí foi submetida ao cateterismo. Quando ela saiu do cateterismo, como ela estava? Olha, ela estava bem, porém, falando a reação
do exame, do procedimento, queimava um pouco o peito, tal, que é um procedimento até normal. Porém, uns 30 a 40 minutos depois, ela começou a passar mal. Começou a passar mal, começou a querer vomitar. E eu rapidamente chamei os médicos, né? Eles vieram, olharam, falaram que ela já não poderia voltar mais para o São Cristóvão e ia ficar internada ali. Porém, tiraram ela, Celso, de uma maca, eles só levaram a maca e colocaram ela do lado, numa sala do lado, que ela ficou ali agonizando uns 40 minutos. Isso pronto-socorro ou dentro do hospital? Dentro do hospital. E nenhum médico fez nada? Pedindo, eu fiquei ali batendo no vidro porque tinha uma fresta que a gente poderia ver, era uma distância como daqui aonde você está. Certo. E eu vi ela deitada ali. E ela começou a gorpar, eu vi ela passando mal. Mas nenhum médico foi fazer nada nesses 40 minutos? Pegou ela, colocou alguns aparelhos, levou ela e deixou lá. E eles estavam fazendo a ligação, estavam pedindo autorização pro convênio para colocar o stent, que o médico tinha vindo falar comigo, que teria que colocar o stent nela, porque Só para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, o stent é uma molinha que é colocada na veia, na artéria, é colocada na artéria e essa molinha, ela solta, ela abre a artéria para evitar o entupimento, estou correto? É isso. É isso. Bom, e aí? Seria uma nova cirurgia, então. É um procedimento invasivo por sonda. Você não corta nada. Certo. Você faz o cateterismo, você disseca. Mas de suma importância num caso como esse. Vamos lá, cateterismo primeiro. O que é para as pessoas entenderem? Então vamos lá. Ela teve um infarto. Ponto. Infarto é sinal de que houve alguma obstrução arterial. Algum entupimento na artéria. Uma das artérias do coração obstruiu, entupiu. Ponto. Por decisão dos colegas, no 6º dia, antes de dar alta, vamos fazer um cateterismo, ver qual delas e qual a gravidade. Qual delas está entupida e qual a gravidade? Que é comum você ter uma que entupiu, a outra tem 90% de entupimento, a outra 80%. Você tem que fazer alguma coisa que vai entupir a segunda e a terceira. Pediram um cateterismo, que seria você disseca uma artéria. Hoje se faz normalmente pela virilha. Na época fizeram pela virilha. Você põe um catéter que vai na artéria, não é na veia. Então você disseca, você faz um pequeno corte, põe um catéter que vem até aonde sai a aorta no coração. É como se fosse um cabo, um pequeno cabo que vai circulando pela artéria até chegar no coração. Ele limpa, né? Ele limpa... Não, esse catéter, por enquanto, ele só vai seguindo o caminho, você vai com o que chama escopia, vendo o trajeto. Ele tem uma câmerazinha na ponta que vai mostrando o trajeto todo para ver se a artéria está entupida ou não. Quando chegar na hora, você injeta contraste, porque o início das artérias coronárias sai... A aorta que sai do coração, ela tem uma válvula embaixo que não deixa o sangue voltar para o coração. E do lado tem os ósteos das coronárias. Então você vai com a artéria até essa região e joga o contraste no ósteo para contrastar aquela artéria determinada. O contraste é um líquido que é colocado na artéria, né, e que vai mostrar onde está o entupimento ou não, tá certo? Isso. Então, e angioplastia? Aí você vê uma obstrução crítica. Por exemplo, ela teve um infarto, tem uma que está entupida, a outra está com 90%. A outra está perigando que entupa. Pode ser uma decisão do colega que está fazendo exame, vou fazer uma angioplastia, quer dizer, vou corrigir aquele local. Eu posso fazer com um balãozinho só, vou lá com um balãozinho, injeto o balãozinho incha e, vamos dizer, abre um pouco a artéria. Ou o que é mais comum hoje, se coloca o stent, que é uma mola que ela entra fechada e ela abre no local. Sim. Eu mantenho aberto, pronto, desobstruir. Em qualquer uma dessas situações que o senhor está colocando aí, o tempo é fundamental, né? Tudo porque é o seguinte, Brito, isso é o que chama procedimento invasivo. Eu estou falando, por exemplo, no final do exame, todo paciente tem que usar, a gente usa um Isordil, que é aquele remédio para o coração, no final do exame, porque você pode induzir um espasmo da artéria no final do exame. Dá uma dor de cabeça. O que seria um espasmo da artéria? A artéria fazer isto. Fechar. Ela contrair. Ela contrair. Então você já prevenindo, você põe o Isordil.
Pelo jeito, na hora os colegas viram, olha, tem uma obstrução crítica, provavelmente indicação D. E ela passa mal, olha, tem indicação realmente de eu fazer o procedimento. E era para ser feito na hora. Normalmente, você não vai recateterizar. Você tem que, se você tirar o catéter, aí eu vou ter que fazer pela outra artéria, que aquela eu não posso mexer. Por exemplo, depois de um exame desse, você tem que ficar 12 horas sem dobrar a perna. Porque senão entope a artéria aqui, onde você pôs o catéter. Então você tem que ficar parado. Então se eu tirar, tem que fazer na outra. Mas na sua avaliação técnica, né? Foi uma questão de tempo. Essa demora de uma hora ela poderia complicar, eu acho que a pergunta seria essa, desculpe te interromper. Poderia complicar a situação dela, essa demora toda, para o procedimento da angioplastia? Poderia ser salva se tivesse sido mais rápido? Eu não participei da ocasião, é uma suposição. Tudo que eu puder, por exemplo, ela estava cateterizada, vendo que tinha uma obstrução, com indicação de uma angioplastia. Certo. Ficamos 1 hora esperando. Vou usar uma comparação idiota. Fiz uma cirurgia cardíaca, abri o coração, tem que esperar 1 hora o convênio autorizar. Nossa, e deixa o coração aberto. Vamos entender em tamanho. Eu deixei cateterizado e eu precisava botar o stent. Esperamos 1 hora, pode ser que eu tivesse conseguido um sucesso melhor. Por quê? Porque ela passou mal depois do exame. Ela provavelmente teve um novo infarto logo depois do exame. Ah, meu Deus. Essa artéria que estava claudicando, provavelmente estava infartando. Até 3 horas ou até 6 horas depois de um infarto, existe uma substância, por exemplo, que a gente usa em hospital e você consegue desobstruir e ter um melhor resultado. Ali podia se fazer isso, ela estava dentro do ambiente hospitalar. Indicaram Então ela podia ser salva, né? Resumindo, ela poderia ter sido salva se tivesse mais agilidade. Diminuiu o risco seria muito menor. Muito menor. Agora, aí é o seguinte, aconteceu isso, ela veio a falecer. Pois é. Então esse é o problema. O outro acontece 4 anos depois, porque veio a cobrança desses procedimentos cirúrgicos pela segunda vez. A primeira posso fazer um comentário, Celso? Oi, pode. É o seguinte, quando o convênio emite uma guia para fazer um cateterismo, normalmente ele não emite a guia cateterismo e angioplastia ou stent. Emite o cateterismo. Aí o centro de referência, que é o seu parceiro, eu não vou encaminhar um exame para quem não é meu parceiro. Vai ligar para o convênio, olha, tem que fazer isto. O convênio encaminhou e pagou o procedimento feito. O estranho é o que estão cobrando agora. Pois é. A situação é a seguinte, como se não bastasse a demora do convênio para autorizar o pagamento, e aí foi autorizado o procedimento, né? Porque quando autoriza o pagamento é porque vai ser feito o procedimento, uma coisa está diretamente ligada à outra. Ela teve o atendimento, 1 hora e pouco depois veio a óbito. Infelizmente, já era tarde demais, os médicos não conseguiram de forma nenhuma fazer com que ela sobrevivesse. Agrava-se a situação porque avisaram a família, avisaram o filho, o Adilson, de que a mãe tinha falecido. Depois voltaram e disseram para ele, não, a sua mãe não faleceu. Como assim? Pois é, essa história é a história do arco da velha. Porque disseram que não faleceu, aí vamos levar ela para UTI. Aí depois, à noite, voltam e dizem, não, ela faleceu. Como é que foi essa história? Eles chegaram, depois que levaram ela para fazer a angioplastia, voltaram. E aí disseram para o meu esposo que eles tinham tentado, mas que ela havia falecido. Mesmo com a angioplastia feita, ela havia falecido. Aí, nisso, meu esposo me telefonou, desesperado. Eu estava indo para o hospital com a minha cunhada. Quando nós chegamos lá no hospital, cerca de mais ou menos uns 20, 30 minutos depois, o médico voltou e falou, não, ela não faleceu, ela voltou. Ela voltou e agora ela está entubada e está na UTI. Ela ressuscitou? Depois de meia hora. Depois de meia hora o médico fala, não, desculpa, ela não morreu, eu me enganei. Olha, qual é a avaliação de vocês em relação a isso? Olha, eu acredito que assim, como eles demoraram demais para estar fazendo angioplastia nela,
talvez assim, para se eximirem de uma culpa, o que eles fizeram? Eles trouxeram ela ligada em aparelho só, para dizer que estava viva, e mantiveram ela ligada aos aparelhos até por volta de umas 9 horas, e depois ligaram na minha casa e disseram que ela tinha tido um novo infarto e tinha vindo a óbito mesmo. Porque na hora que eu a vi na UTI ali entubada, assim, a gente percebe quando a pessoa tá, a cor dela, o jeito dela, tudo, ela estava morta. Já para mim ali ela estava morta. Bom, depois de todo esse problema que a família viveu, o Adilson até pegou a documentação toda, mas como ele estava muito chateado, muito triste, ele disse, não, vou deixar isso para lá, não vai trazer minha mãe de volta, se eu estiver errado me corrija, e eu vou tocar minha vida para frente. Como o plano para eles tinha pago todo o procedimento, eles deram por encerrada essa história. Só que 4 anos depois chega uma cobrança, né? E eles, uma carta de citação cobrando a empresa cobrando o procedimento, a empresa terceirizada que trabalha dentro do hospital. Bom, tá aqui a cobrança. Aí eles foram ao plano de saúde, São Cristóvão. Eles não pagavam há 17 anos o mesmo plano de saúde? Sempre pagaram direitinho. Aí pediram ao plano de saúde, disse, a descrição do que tinha sido pago à empresa terceirizada. E está aqui, muito claro para todo mundo ver, né, que foi pago tanto o cateterismo quanto a angioplastia. Está aqui. Os dois foram pagos. Pelo plano, R$820, né? Outro R$3.300. Então, os procedimentos foram pagos. Ora, se demorou tanto para pagar, ou melhor, para autorizar o pagamento, que possivelmente pode ter levado à morte, né, da paciente, ainda depois de tudo isso, eles vêm fazer uma cobrança de alguma coisa que já tinha sido pago. Vocês ficaram indignados com isso? Fiquei muito indignada, porque eles chegarem e vir cobrando, e além da cobrança, assim, as mentiras todas que eles colocaram no processo, né? Eles colocaram no processo que a minha sogra entrou no hospital num estado muito grave, que meu esposo tinha consciência disso, quando não é verdade. Ela entrou super bem, né, ela foi só para a realização do cateterismo, só foi realmente para fazer o exame mesmo, e ela estava super bem, e eles colocaram isso no processo, que ela havia entrado muito grave no hospital, num estado muito grave. Colocaram também que eles tentaram várias negociações amigáveis com meu esposo e ele não quis nenhuma delas, sendo que é mentira, nós nem tínhamos noção que eles estavam querendo receber esse valor. Nossa, Celso, mas como uma empresa pode, criar tantas situações para fazer um tipo de cobrança como essa? Pois é, na verdade a empresa deveria ter entrado em contato com eles, eles entrariam em contato com o plano de saúde, levantariam a situação, porque a relação, é isso que é importante, a relação deles é com o plano de saúde. Sim. E quem que está cobrando agora? Só para terminar eu te respondo. A relação comercial entre a empresa terceirizada que trabalha dentro do hospital para fazer esse procedimento, o hospital e o plano de saúde é uma relação comercial, não tem nada a ver com o consumidor. Ora, tudo bem, se o plano de saúde não pagou, ele assinou um documento. Espera aí, isso é importante você saber. O Código Civil, e eu fui membro da comissão que fez o Código Civil, e fiz questão de fazer este artigo, porque ao longo da minha vida toda, e começa a minha história assim, ou seja, eu comecei a defender o consumidor, todo mundo sabe bem dessa história, por causa do falecimento da minha mulher por negligência médica, né? Então, eu, sabendo disso, como deputado federal e membro da comissão que fez o novo Código Civil, fiz questão de que constasse da lei que uma pessoa, quando está sobre forte emoção e perigo e assina alguma coisa obrigado, está desobrigado àquilo que assinou. Por quê? Não vale Porque nada, geralmente funciona assim. Os hospitais, na hora que a pessoa está lá e diz assim, olha, ou você assina esse documento e diz que vai pagar tudo, ou vai morrer o seu parente. É assim que eles falam. Aí você acaba assinando, né? Foi assim que aconteceu com vocês? No começo,
eles me trouxeram alguns papéis para me ler do risco do cateterismo, né? Agora, do risco do cateterismo. Papel, Agora, você não sabia que você tinha assinado uma confissão de dívida. Não, isso não. Pois é, porque a pessoa não tem nem condição de ler uma Emocional, contrato emocional. enorme. Já aconteceu comigo de ter uma emergência com meu marido há anos atrás. E eu, como responsável, realmente tinha que assinar um monte de coisa. Você não E as lê letras esse são monte de coisa. pequenininhas, Você tá naquele ainda. desespero de querer ajudar, quer que a pessoa fique boa logo, enfim. Era muito papel, você não para ler, principalmente às vezes as pequenininhas. Você vai assinando para poder agilizar o processo. Não, e você não vai ler um contrato que vai demandar 30, 40 minutos se alguém que está, da sua família, que está sob perigo, sob efeito de medicamento ou uma Animação, emergência, né? Você não vai ficar lendo, você vai assinar e vai querer que o procedimento seja feito. Você quer que resolva logo. Lógico. Agora, eu gostei de saber, então se a gente assinasse na hora que você estiver desesperada, não vale de nada. Então tá aqui, ó, Código Civil. Esse é o Código Civil, né? É a lei que regula a relação entre as pessoas, ok? Pessoas e físicas e jurídicas. Tá aqui, olha. Seção 4ª. Do estado de perigo. Artigo 156. Configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa da sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume outra parte quem é? Que é o hospital. Assume obrigação excessivamente onerosa. Este estado de perigo, de acordo com a lei, né, caracterizado numa situação como essa, em que você está na porta de um hospital e alguém diz para você, assina isso daqui, porque senão nós não vamos atender a pessoa da sua família, você pode assinar e invocar o artigo 156 do Código Civil. Inclusive fazer um boletim de ocorrência na delegacia logo depois que você assinou, dizendo eu fui obrigado a assinar porque senão não iam atender. Invoca o artigo 156 do Código Civil. Se você não lembrar o artigo 156, pede para o delegado ver no Código Civil, ele vem e você põe no boletim de ocorrência, porque aquilo que você assinou não vai ter validade. E dentro desse parênteses que você está puxando, que é importantíssimo, porque essa é uma orientação que está passando para muita gente. Acontece com todo mundo que vai para o hospital. Mais cedo ou mais tarde alguém vai ter um momento que vai ter que decidir coisas, vai ter que assinar, e se não assinar morre. Mais cedo ou mais tarde todo mundo vai passar por isso. Eu queria que você desse essa orientação. O que a pessoa pode fazer quando ela está assinando aquele papel? Ela pode colocar uma observação, por exemplo. Estou assinando, mas não estou ciente do que estou assinando. Pois existe isso? Qual é a possibilidade? Ela pode assinar e dizer, estou assinando, né? Mas não li o contrato, ela pode dizer. Pode. Agora, pode escrever. Agora, porque é um contrato de adesão. O contrato de adesão, gente, é aquele contrato que já vem preenchido. O contrato entre as partes, geralmente ele é negociado entre ambas as partes. Você fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e o advogado acaba fazendo um contrato com o que as duas partes querem. O contrato de adesão não, é o contrato que já vem preenchido. Uma parte preencheu o contrato e te obriga a assinar o que já está preenchido. Então, neste contrato de adesão, né, e numa situação como essa, de perigo, de necessidade, em que você quer salvar a vida de alguém, da sua família, ou até de outra pessoa, cabe também o salvamento de uma outra pessoa que é ligada a você. Questão de vida ou morte. Assinou, aí é questionável essa assinatura e a validade dessa assinatura. Ah, mas foi a pessoa mesmo que assinou, não importa, é questionável a assinatura. Portanto, ótimo saber. É o seguinte, bom saber disso. Independentemente disso, existem outras coisas que garantem a situação deles. Portanto, eu gostaria de ligar lá para a assessoria do hospital, né? A gente já tem contato com eles, para que a gente possa conversar com eles, até porque talvez o hospital nem saiba, provavelmente nem saiba, que a empresa terceirizada, que é uma empresa que presta serviço dentro do hospital, está cobrando eles. Pode ser até que o hospital tenha recebido e não tenha repassado o dinheiro. A gente tem que entender o que está acontecendo. Sabe. Agora, Celso, é engraçado isso que você estava falando da gente assinar. Por exemplo, quando faz plano de celular, tem aquele monte de papel, a gente assina tudo. Imagina num caso de vida ou morte, né? Pois é. Alô? Desligaram. Não, mas desligaram na cara da gente. Isso a gente viu. Vamos ligar de novo. Vamos tentar mais uma vez. Você está falando bateram o telefone. Bateram, mas vamos tentar uma segunda vez. O que eu estava falando era, por exemplo, a gente vai comprar um celular, vai fazer um plano para os nossos celulares. Tem várias páginas, aquelas 6 páginas, e a gente assina tudo. Ah, assina aqui, assina. Letra a gente miúda. não vai ler, porque são letrinhas pequenas. Imagina no caso da saúde, que você está desesperado, você quer que o Mas aí paciente vai fique comentar bem. uma coisa.
Ela viveu isso, eles viveram isso e eu vivi isso com meu ex-sogro. Carla? Ó, autoriza. Alô? Alô, pois não? Boa tarde. Boa tarde. É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo. Com quem eu falo? Carla? Carla, é da assessoria do hospital? Dom Antônio Alvarenga. Dom Antônio Varenga? Momento. Muito obrigado. Ela vai passar para lá. Somos Mas é criadores. interessante. Oi? É interessante essa questão que a Ticiane levantou. Então, eu só que é muita burocracia. eu né? queria fazer uma colocação aqui. Toda vez que você for assinar um contrato, gente, você pode e deve ler o contrato inteiro. Se você não tem condição de ler, por favor, leve uma cópia com você. Não aceite um contrato em que você assina sozinho, a cópia vai para a empresa e você não fica com a sua via. Também acontece muito. Direto, inclusive para financiamento, todo tipo de financiamento. Então, não aceite essa situação. Você tem direito a uma cópia do contrato. Agora, é bom você ler. E se você não concorda com alguma cláusula contratual, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que você pode riscar a cláusula que você não concorda. Por exemplo, temos alguém na linha. Eu já explico para você. Alô, quem fala? Oi, a Carla. Carla, boa tarde. A gente não atende esse hospital aqui. Oi? Nós não atendemos esse hospital. Não atende esse hospital? Não, não é daqui. Então, o hospital passou esse telefone com uma assessoria do hospital, não é de vocês? Não, não é da gente. É o hospital Antônio Alvarenga? Não, não é daqui. Não? Então, Não. tá, eu vou ligar no hospital. Muito obrigado, desculpe, viu? Nada, boa tarde. Tchau, Boa tchau. tarde. Bom, então, eu tava explicando que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que você, quando assina um contrato de adesão, você pode anular determinada cláusula contratual. Por exemplo, só para conhecimento seu, enquanto a gente aguarda a ligação, toda vez que você assina a ficha para abertura de uma conta no banco ou de algum tipo de contrato bancário, vem uma cláusula lá dizendo que você está autorizando a abrir o seu sigilo bancário para todo mundo. Nossa. É. E a gente nunca lê isso, né? Exatamente, eu explico já já. Alô? Alô? Boa tarde, de onde falam? Hospital Dom Antônio de Alvarenga. Boa tarde. Por gentileza, é o Celso Russomano que está falando. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, Ana Hickman, a Ticiane Pinheiro e o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Vanessa e o Adilson, que o Adilson teve a mãe dele internada aí no hospital e ela acabou falecendo. E o plano de saúde pagou a conta para o hospital, agora a empresa terceirizada do hospital está querendo cobrar de novo essa conta. Eu queria falar com a direção do hospital, por favor, você pode passar? Claro, só um momento. Muito obrigado. Nada. Vamos ver se a gente consegue resolver. Então, para você que estava nos assistindo, eu estava falando que você autoriza a quebra do seu sigilo. Qualquer associação comercial, qualquer Serasa, qualquer organismo que tenha um banco de dados de consumidor, vai poder usar os seus dados e saber dos seus dados. Então, é uma cláusula que você pode riscar. Eu não concordo com isso. Eu risco todos os contratos que eu assino com o banco, risco essa cláusula contratual e assino o resto. O resto eu concordo. Mas eu não concordo que abram o meu sigilo financeiro e que todo mundo saiba quanto eu movimento na conta, que eu deixo de movimentar, né? Se eu tenho empréstimo, se eu não tenho empréstimo, se eu pago cartão de crédito, se eu não pago cartão de crédito, isso eu não autorizo. Então, é seu direito fazer isso. Então, precisa fazer, porque senão fica muito fácil, né? Hoje em dia, a maioria dos brasileiros tem a quebra do seu sigilo financeiro porque não riscaram essa cláusula contratual. Alô? Alô, pois não? Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, Lilian. Lilian, é o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem, e você? Lilian, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Ana Hickman, a Ticiane Pinheiro e o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Vanessa e o Adilson. O Adilson levou a mãe dele para a internação nesse hospital há 4 anos atrás, porque ela estava com problema e ela precisava fazer um cateterismo. Ela acabou passando mal, eu não vou entrar no mérito aqui, e acabou falecendo. Mas o plano de saúde, que é o São Cristóvão, ele pagou os procedimentos de acordo com o documento que nós temos aqui. Só que a empresa que é terceirizada do hospital está cobrando de novo deles o procedimento. A empresa é a Viamed. Eu acho que o hospital nem sabe o que está acontecendo, mas é um absurdo. Se o próprio plano de saúde mostra o pagamento feito ao hospital e o hospital recebeu, como é que uma empresa terceirizada pode cobrar do consumidor uma coisa que já foi paga? Alô? Alô? Ué, Ela estava escutando agora há pouco. estava conversando com a gente? Tava. Alô? Estranho. Tava sim.
Alô? Ela deve estar perguntando para alguém do lado. Vivian? Que isso? Quem? Todo mundo? Ah, como é que é? Alô, Lilian? É Lilian, desculpe. Lilian? Cadê você? Ué. Peraí, Vamos tem ligar alguém- de novo, eu acho gente, que ela tá por na favor. linha, sabe? Eu Não, sei. é possível. Estranho. Ela não iria deixar a gente esperando. Ela ia dizer, um minuto, por favor, né? Eu não sei, vai Bom, que ela vamos ligar de escutou, novo. é o Celso Russomano do outro Ao lado da vivo linha. pra todo o Brasil. Ela abaixou e falou, o que eu faço agora? É, eu Pois acho que é. foi isso. Eu acho Bom. que foi por aí. Bom, eu acho assim, enquanto a importante. gente liga, Tá. vamos lembrar do caso do Douglas? Porque ele esteve aqui ontem denunciando um site que não entrega suas encomendas. Há 2 meses ele comprou 4 celulares no valor de R$ 159, mas não recebeu os produtos. Aí o Celso fez o contato com o site e recebeu uma promessa por telefone. Bom, vamos assistir a reportagem porque na volta teremos novidades sobre esse caso e vamos continuar também tentando ligar lá no hospital. Douglas Gonçalves, assistente administrativo, comprou 4 aparelhos celulares no mês de abril deste ano por um preço bem atrativo. Os celulares deveriam ser entregues em 24 horas, porém até hoje Douglas não recebeu os produtos. Ele foi ao palco do programa em busca de uma solução. E agora me fala um negocinho aqui. Você comprou por 159 cada aparelho. 4 aparelhos. Os 4? 4 aparelhos. Ah, aí Por tem cento- fumaça. E aí eu vi as ofertas desse site em programas de TV, Televisão. né? Sites assim que são muito bem acessados. Conceituados. E assim eu falei, vamos arriscar, né, gente? Vamos comprar. Mas é um aparelho que imita o iPhone, que é como parecido com o iPhone. parecido, mas não é. Era um smartphone. Era um smartphone. 205 reclamações contra o mesmo site, o site do Didi. Ou seja, lojas do Didi. Fazem menção a isso, de que acreditavam ser do artista Renato Aragão. Não tem nada a ver, Renato tem Aragão, nada com a esse ver. Didi. Nada a ver. Então eles fizeram uma nota pra gente dizendo o seguinte: prezados, tal loja não pertence nem à pessoa física de Antônio Renato Aragão, que é o Renato Aragão, o nome dele completo está aqui, nem à pessoa jurídica de Renato Aragão Produções Artísticas Limitada. Atenciosamente, Francisco Paulo Aragão, quem assina essa nota. Então nós estamos deixando isso bem claro para que você saiba. O Renato Aragão é uma pessoa maravilhosa, né? E não aceitaria uma situação como essa. É uma pessoa idônea. Exatamente. Vender e não entregar. Nossa produção ligou para a empresa para saber o que está acontecendo com o serviço de entrega. Nós estamos recebendo aqui o Douglas reclamando de que comprou no site de vocês, lojas do Didi, comprou 4 celulares e não recebe. E não são só essas as reclamações que nós temos aqui, não. Nós temos 205 reclamações de que vocês vendem e não entregam. Eu queria saber com quem que eu falo para resolver esse problema. Eu vou estar pedindo para o senhor passar o número do pedido do cliente e o número do pedido do cliente, que eu vou estar passando para a ouvidoria para eles entrarem em contato com o senhor. Bom, olha, deixa eu te falar uma coisa. É um pouquinho mais grave do que isso que você está colocando aí. Resolver o problema do nosso consumidor aqui, tudo bem. Agora nós queremos resolver o de mais 205 pessoas que entraram em contato com o programa da tarde aqui na Rede Record Televisão e que compraram produtos de vocês que não foram entregues. Se a empresa não entrar em contato com a gente aqui para a gente tentar resolver isso conciliatoriamente, né, como manda a lei, né, fazendo uma conciliação, nós vamos ter que tomar outras providências na esfera criminal e civil para que o presidente dessa empresa responda pelo que ele está fazendo. Agora eu quero saber de você. Senhor. 2 coisas. Primeiro, como é que nós vamos fazer para resolver os outros que nos procuraram? Segundo, Senhor. quando é que nós vamos ter o retorno dessa ligação, ou seja, do ouvidor? Passa o telefone do senhor, por gentileza, para eles Se eu entrarem passar o em contato telefone com dele, o senhor. eu vou fazer o seguinte, a produção vai te passar o telefone dele e nós vamos voltar a falar com vocês, tá bom? E após alguns minutos, Eles não querem falar com a gente, a ouvidoria não quer falar com a gente ao vivo, quer falar comigo depois, não tem problema nenhum. Desde que resolva os problemas que a gente trouxe aqui. Para você que fez uma reclamação das lojas do Didi,
fique esperto. Nós vamos acompanhar isso amanhã, nós vamos voltar aqui. Eu quero te pedir, Douglas, você quer volta amanhã para a gente dar a solução do teu problema? Acredito que sim. Nós vamos conversar com eles, não só sobre o caso do Douglas, mas os outros 205 casos, e vamos trazer a resposta para você que mandou e-mail para a gente, que pediu a nossa ajuda. A gente não traz todo mundo porque não dá, nem cabe, mas nós vamos resolver o de todos o problema. Ou resolve ou a gente toma as medidas legais necessárias para o cumprimento da lei no Brasil. Okay? Acompanhe agora a continuação deste caso ao vivo, no palco do Programa da Tarde. Bom, o Douglas está na plateia hoje e eu vou ligar para ele. Alô, Douglas, mas ele está sem celular, então eu vou falar por aqui. Alô, Douglas, tá tudo bem? Como é que ficou a história? Recebeu o dinheiro de volta? Como é que ficou? Recebi sim, Brito. Recebeu? Sim, ontem, enquanto estava no ar, né, o programa, eles entraram em contato com a Gisele para pegar os dados bancários. Gisele é a colega dele, que trabalha comigo. Que foi quem fez o depósito, trabalha Isso com mesmo. ele. Para pegar os dados bancários, hoje em torno de 10h30 a 11 horas, eles fizeram o depósito. Tá aqui, Quanto que eles depositaram? Tá aqui, olha aí. 159? Foi 159,68. Tem Ó, aqui, a gente ampliou Priola. aqui. A gente ampliou aqui, olha. O recibo de depósito, foi feito o depósito de R$ 159,68 para a Gisele, que é a Gisele Cristina Bonifácio, que é a colega dele de trabalho que tinha feito o pagamento. Douglas, tá resolvido o problema. Olha aqui para mim, eu vou dizer uma coisa para você. Ponto do Douglas! Mas no caso do casal... Nós temos aí no desdobramento, né? Nós apresentamos ontem aqui mais 205 casos das lojas do Didi. E eles estão mandando um motoboy aqui, falaram pra gente textualmente por telefone, que estão mandando um motoboy que vão resolver os todos. 205 casos. Ai, que bom, e tem que avisar o Douglas, só que ele tem que aprender que quando a esmola é demais, Douglas, o santo desconfia, hein? É verdade. 4 celulares por 159, né? É verdade. Ele disse que comprou 4 iPhones, mas na verdade ele comprou i com A. É. Não é iPhone. Ai, 4 que mau negócio. smartphones por 159 já era para desconfiar. Serviu como exemplo, agora o importante é que a empresa resolveu, parabéns por ter resolvido. Faltam os 205 casos que nós estamos mandando hoje. Nós vamos manter contato com essas pessoas. Você que fez uma reclamação das lojas do Didi, mantenha contato com a gente. Se não resolverem o problema de você, entra em contato de novo com a gente vai te trazer aqui no programa, porque nós vamos resolver, né? Tem que resolver. As empresas estão no mercado para atender o consumidor, só para isso. E não caso... para receber e não entregar. Claro, e no caso de Vanessa e Adilson, a mãe do Adilson faleceu 4 anos atrás. Eles estão dizendo que foi a burocracia, a demora, o plano de saúde, enfim, tudo isso que levou os médicos a retardarem o atendimento e por isso ela teria morrido. Esse é um problema insolúvel. Esse não tem mais solução, não tem mais volta, porque a mãe dele faleceu. Mas 4 anos depois, agora, ele recebe a conta, que, segundo eles, já foi paga pelo plano de saúde, R$ 9.000. E aí eu pergunto, será que esse hospital tem alguma coisa a dizer para nós? Tem mais uma dica Brito, antes de a gente falar do hospital. E o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte, e isso é importante que você conheça, tá? Toda a cobrança feita indevida, por exemplo, você pagou uma conta de água, de luz, de telefone, pagou a conta. Cobraram essa mesma conta de novo. Toda vez que isso acontece, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que se cobraram você alguma coisa que é indevida e que você já pagou, você tem o direito da devolução do indébito em dobro. Poxa, mas que confuso, o que é isso? Tipo, eu paguei e tem que devolver em dobro aquilo que eu paguei 2 vezes? Se te cobrarem uma coisa que você pagou, né? Estão te cobrando de novo, você tem direito à devolução do que você pagou em dobro. Olha que bom saber. Essa é uma penação, né? É uma pena que foi criada pelo Código de Defesa do Consumidor. Paguei, me cobraram de novo, eles têm que, não só eu não tenho que pagar, como eles têm que me devolver. Exatamente, para proteger o consumidor. Né? Legal, hein? Então tá aqui. Mas acontece isso mesmo? Acontece, mesmo, nossa. Olha aqui, olha o que está na lei. Da cobrança de dívidas, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária, juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então tem que provar que houve um engano justificável. Se não houve engano justificável, estão te cobrando 2 vezes a mesma conta, você tem direito à devolução do dobro do que você pagou. A gente aprende uma coisa nova todo dia aqui na Patrulha do Consumidor. O hospital, que é o Hospital Dom Antônio Alvarenga, ele atendeu, desligou, atendeu, foi aquela confusão, joga para lá, joga para cá, mas aí surgiu a seguinte informação. O diretor administrativo, Eduardo Grill, diz que não fala no ar. Ele já falou uma vez com a gente aqui. Né? Já falou num outro caso, né? Mas ele disse que desse caso aqui ele não fala no ar. Pois é, não tem problema nenhum, a gente pode falar fora do ar e resolver o problema. O importante é resolver. Mas eu acredito que nesse caso o hospital nem está sabendo que existe uma cobrança indevida, uma cobrança em dobro. Por isso que eu estava explicando ainda agora aqui. O plano de saúde já pagou a conta da mãe do Adilson, só que ele está sendo cobrado mais uma vez. Como ele tem a documentação de que já pagou, nós vamos passar isso para o hospital para que eles evitem essa cobrança. Se a cobrança permanecer, nós vamos sair na defesa de vocês para que a gente resolva o problema. Vocês voltam amanhã para a gente dar a solução do problema, tá bom? Tudo bem. Ok? Tudo bem. Vou dizer o que aconteceu, tá? Tudo bem. Então, Zé Carlos, obrigado de novo De pelas nada. orientações médicas que você sempre nos Estamos à dá. disposição. Obrigado, gente. Boa sorte a todos vocês, mas a Patrulha do Consumidor continua, Aninha. Continua assim, Brito. E agora eu quero falar sobre o caso do Marcelo. Bom, o Marcelo, ele esteve aqui no início dessa semana preocupado com possíveis focos do mosquito da dengue no bairro onde ele mora, que é a zona leste aqui de São Paulo. A esposa do Marcelo e outros moradores da região contraíram a doença. A suspeita dele e dos vizinhos é que o criador do mosquito esteja em um terreno baldio de uma escola pública. O programa da tarde entrou na história e cobrou uma posição das autoridades. Acompanhe a reportagem porque na volta teremos novidades sobre o caso. O consumidor Marcelo Gonçalves procurou o programa da tarde para fazer uma denúncia. No Jardim Popular, bairro onde ele mora na cidade de São Paulo, algumas pessoas estão com dengue e ninguém da Secretaria Municipal da Saúde foi verificar o problema. Tudo começou quando a esposa do Marcelo ficou doente e apresentou os sintomas. Dá fraqueza, dor de cabeça, dor nos olhos, dores abdominais. Você não consegue fazer nada, você fica impossibilitado de tudo. Você está se recuperando ainda? Estou ainda me recuperando. Tem outras pessoas aqui na região, aqui no seu bairro aqui, com problemas relacionados com medo do mosquito? Sim, inclusive ontem eu peguei e fui no colégio ao lado, uma pessoa aqui do lado já teve dengue, uma pessoa da escola e já fiquei sabendo de 3 pessoas aqui para cima em uma outra escola deles que também teve. Marcelo reclama que uma escola estadual que fica atrás da casa dele está repleta de insetos devido à falta de cuidados com o terreno do colégio. O que acontece? Tem um matagal que vem tudo que é tipo de inseto na minha casa, tudo que é tipo de bicho. Eu fui lá ontem tentar falar na escola, pedir uma ajuda para eles em relação, porque é uma situação muito grave. A diretora não podia me atender, falaram que ela não estava, não é a primeira vez que eu vou lá e falam que a diretora não está. Falaram para mim que a subdiretora estava, só que ela também não podia me atender porque estava em reunião e mandaram um recado que quando eles entrassem em recesso, eles iam tomar alguma providência, só que eu não posso esperar. Com certeza, ele tem uma criança de 2 anos, uma menininha, está preocupado. E olha só, o Marcelo resolveu nos ajudar, facilitar a nossa vida. Ele improvisou uma câmera, está aqui embaixo, improvisou uma câmera. Essa câmera vai ser colocada lá junto do muro da escola e agora vocês vão realmente ter uma ideia de que a situação relacionada ao número de bichos, de lacraias, de insetos é muito grande dentro dessa escola. Quem é que tem que resolver esse problema? É a escola onde ele diz que tem o foco? É a prefeitura? É a Secretaria de Saúde do Estado, do município? Pior que são os dois. Porque a escola é uma escola estadual. Então a vigilância sanitária do Estado tem a obrigação de resolver o problema. E a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar e resolver o problema também. O contato desta vez é com a escola que está com um mato muito alto. E isso parece ser o problema.
Porque o vizinho esteve aqui a semana passada, não falando de dengue. Ele veio falar do mato que estava, para ele, estavam acima, né, do normal. No dia que eu fui lá, eu expliquei a situação para a pessoa que me atendeu e ela falou que ela estava numa reunião que ela não poderia me atender. A diretora? A sub, porque a diretora não estava. Então seria a dona Gislene que está falando com a gente. E passou que ela passou para informar para mim que quando eles entrassem em recesso, esse foi o nome mais que eles usaram no dia, eles iam providenciar. E assim, eu também não estou afirmando, mas assim, como está tendo muita invasão de inseto na minha casa, a gente não sabe mais o que fazer. Vai ser cortado o mato. Só que nós temos que aguardar agora essa verba, né, que vem da Secretaria da Educação. Quer dizer que, acredito eu, que amanhã ou até o final da semana esse mato será cortado. Já que nós estamos na TV, esclarecer isso, que é um mato. O foco de dengue não existe aqui. Então, dona Gislene, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acompanhar a retirada do mato aí, ele vai nos contar o que aconteceu e depois a gente volta aqui para mostrar que resolveu o problema, tá bom? Não, está ok, está confirmado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, até logo. Ô Brito, assim, só fazer uma colocação, o Estado e o município têm que se unir no combate à dengue. Na verdade, a obrigação inicial é do município, depois do Estado. Então não custa nada, por exemplo, a prefeitura também ir lá cortar o mato. Acompanhe agora a continuação deste caso no palco do Programa da Tarde. O Marcelo voltou aqui. O Marcelo voltou e eu gostaria de saber se esse mato aí foi cortado. Pois é, além disso, a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, diz o seguinte: Carlos, informamos que nova vistoria foi realizada no início dessa tarde, desta segunda-feira, 9/6, e foi observado que a unidade escolar não possui criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Ou seja, eles não encontraram no mato lá os mosquitos. Pelo que eu estou sabendo aqui, Marcelo, eles estão limpando lá o terreno? Isso, exatamente. Eu consegui fazer um acesso lá quase agora e eles estão limpando. Também hoje teve o pessoal dos subs, né? Teve os fiscais lá em casa. E eles falaram, eu conversei com os fiscais e eles falaram que realmente na região tá tendo surto da dengue, sim. Ela só não sabia informar a quantidade de pessoas, entendeu? E eles falaram que eles vão fazer até um bloqueio na região e que eles vão estar passando para fazer o que for necessário. Tá, qual é a tua região para as pessoas que estão nos assistindo? A região é próximo da Penha, Jardim Popular. Ou seja, zona leste da cidade de São Paulo. Zona leste de São Paulo. E a sua mulher está melhor? Olha, ela está bem melhor, porém ela está sentindo várias reações, como coceira no corpo inteiro. É normal, né? Dor de cabeça, são coisas que vão e que voltam, entendeu? Lembrando a todos que estão nos assistindo que manter qualquer recipiente com água, copinho, aquele depósito de água do vaso, pratinho do vaso. Atrás da nossa geladeira existe um pequeno recipiente que às vezes fica pingando água e isso também é legal, puxar a geladeira para frente. Água parada. Esvaziar. Né? Exatamente. É o criador do mosquito. Aliás, já tem o primo do Aedes aegypti. Já aqui em São Paulo. É um outro problema que vai além da dengue, que começa a acontecer aqui em São Paulo por causa de um primo do Aedes aegypti. São 4 tipos de dengue já, 4. Bom, de uma forma ou de outra, parabéns à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria de Saúde, o SUVES, que tomou todas as providências depois que nós trouxemos o caso no ar, e você vai acompanhando e nos diz o que aconteceu. Obrigado. E a escola também, a Escola Estadual Silva Prado, que fez a limpeza, está fazendo nesse exato momento a limpeza de todo o mato atrás da escola e resolve o problema assim, pelo menos diminui a quantidade de insetos, tá bom? Eu queria até aproveitar esse gancho aqui para dizer 2 coisinhas que eu acho que são importantes. Você tem terreno baldio, você tem áreas particulares que estão ocupadas, inabitadas, cercadas por muros. Então, nesses lugares ainda dá para entender que surja um mato que ninguém corta e aí tem que achar um jeito de entrar lá para limpar e tal. Mas dentro de uma escola, eu acho que não pode crescer mato. Porque de repente a preocupação é com o bandido. Eu vi que na escola tem uma cerca daquelas de arame farpado. Preocupação com o bandido, muro alto, cerca de arame farpado. Mas a preocupação, o bandido pode ser o mosquito da dengue.
Então tem que tomar cuidado, porque isso já tem 80 mil pessoas com dengue no Brasil. E amanhã na patrulha o que vai ter? Pois é, amanhã na patrulha do consumidor, nem tempo de pegar os casos de amanhã, tem vários casos amanhã. São tantos, né, Celso? São vários. Tanto trabalho para o Celso Russomano e para nossa Você faz uma seleção? Eu tenho um caso amanhã extremamente importante para vocês. Um golpista está usando o meu nome. Para praticar estelionato, dar golpe nas pessoas. Nossa. Amanhã eu vou trazer esse caso aqui. Que golpe de quê? Porque por mais incrível que pareça, este golpista está usando meu nome. Nós já temos 3 vítimas, estamos investigando isso há vários dias e conseguimos chegar a quem está fazendo o golpe. Ou seja, dizendo, prometendo. Eu não vou contar isso hoje, não. Eu vou contar amanhã para você na patrulha do consumidor. Amanhã eu vou contar o que aconteceu. Você não vai acreditar a que ponto chega o estelionatário. Valeu, Celso. Obrigado, Marcelo. Boa sorte a você. E hoje o programa tá cheio, carregado de atrações, hein, meninas?